É, eu, bom dia, desembargador, né? Bom, vamos abrir esta sessão de encerramento da correição ordinária do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Bahia, e a pedido da ministra Dora Maria da Costa, eu, como o presidente do tribunal, que recebe a equipe, a ministra e sua equipe para correção, devo fazer a abertura. Então, eu quero iniciar cumprimentando a nossa excelentíssima ministra Dora Maria da Costa, insigne corregedora-geral do TST. Quero cumprimentar as desembargadoras e os desembargadores presentes nesta sessão, a excelentíssima procuradora, caríssima doutora Letícia, representando aqui o Ministério Público, claro, a agradecer a todos os servidores e servidoras que aqui comparecem para este ato, e começar agradecendo à ministra Dora por duas coisas, ou pelo menos por algumas coisas, cara ministra. Primeiro, por sua absoluta gentileza, simpatia e cortesia pessoal para com o presidente do tribunal, para comigo, desde o primeiro dia em que chegou na nossa querida Bahia. Fiquei muito grato por isto. Depois, pela atitude absolutamente respeitosa, digna e acolhedora que Vossa Excelência teve para com o Tribunal Regional que eu, neste momento, represento. Vossa Excelência teve em todos os momentos da correção uma atitude absolutamente liana, sempre gentil e sempre respeitosa para com o tribunal. E o mesmo digo em relação à sua equipe. Quero, portanto, agradecer a toda a equipe que acompanha a administradora nesta correção. Não vou citar o nome de todos, mesmo porque toda vez que eu cito nomes, a desembargadora Ivana, a desembargadora Ivânia, a desembargadora Luísa ficam tensas, porque sabem que eu sou mestre em trocar nomes. Então, eu não vou, às vezes também esquecer, então não vou citar o nome de todos e todas da equipe, mas quero agradecer absolutamente a disponibilidade, a atenção e o respeito da equipe de correção nas pessoas do juiz Rafael Palumbo, que é o juiz auxiliar da Corregedoria, e do Rafael Matos, que é o secretário-geral. E, assim, ao cumprimentá-los, cumprimento e agradeço a toda a equipe. Quero também, e devo fazer isto, agradecer o empenho, a dedicação e a disponibilidade da equipe, de toda a equipe do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que esteve sempre muito solidária e atenta a todas as demandas que nos foram corretamente, legitimamente e respeitosamente formuladas pela Corregedoria e que prontamente buscou atender da maneira mais rápida e ampla as solicitações que nos foram feitas. E também, como não posso citar
todas e todos, eu quero fazer este cumprimento nas pessoas do nosso secretário-geral da presidência, o caro Eloy Dias, da nossa secretária-geral judiciária, a caríssima Lília, e da juíza auxiliar da juíza auxiliar da presidência, Andréa Presas, e do juiz auxiliar da corregedoria, está vendo? Já, da corregedoria Joalvo, do caro Joalvo. Então, vocês já viram por que atenção quando eu começo a citar nomes. Então, ao citar essas pessoas, eu agradeço a toda a equipe, peço desculpas por não ter podido citar o nome de todas e todos que colaboraram para que a corregedoria corresse no mais absoluto clima de tranquilidade, de tensão, é certo, não é? Mas da mais absoluta tranquilidade e da mais absoluta correção. Então, ministra, eu já fiz os agradecimentos, quero dizer que certamente nós reconhecemos, e já sabíamos isto previamente, que não somos um tribunal perfeito, nem longe disto, sabemos que temos problemas e que precisamos corrigir, mas quero assegurar, Vossa Excelência, que o Tribunal da Bahia, a partir de hoje à tarde, depois de lida a ata, estará absolutamente empenhado, dedicado a corrigir, a fazer as correções de rotas necessárias para atender a todas as recomendações, a todas, absolutamente todas as recomendações que Vossa Excelência nos fará. Portanto, assim, agradecendo, eu abro esta sessão e reitero o compromisso e o empenho do Tribunal do Trabalho para atingir cada vez mais, não é assim como fizeram as gestões anteriores, e como farão as que me sucederão, atingir cada vez mais um nível de excelência e de qualidade que é o desejo de Vossa Excelência, e para isso está aqui, e é também o nosso desejo. Então, obrigado, que Vossa Excelência e sua equipe tenham tido uma boa permanência na Bahia, que retorne bem, com saúde, a origem, a Brasília, e volte sempre à Bahia, que sempre os receberá e lhe receberá, cara ministra, com todo o carinho, o cuidado que a senhora merece. Obrigado, obrigado, bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Acho que agora está obrigada, presidente. Mas que alegria receber todos esses elogios, isso antes da leitura da ata, né? Eu quero cumprimentar a todos os desembargadores presentes que estão aqui, demonstra a união deste tribunal. Os membros do Ministério Público, eu estive com o procurador-chefe, ele não pôde, então, muito obrigada pela presença. O representante da Mata, os juízes auxiliares, eu não vou denominar, porque eu também vou cometer o mesmo erro que cometeu o nosso presidente, mas eu agradeço, em meu nome, todo o carinho, a dedicação da equipe do tribunal em si, o pessoal da segurança, o pessoal do café, são todos muito gentis, as nossas desembargadoras, e quero de público fazer um reconhecimento do trabalho da desembargadora Luísa Longo, com relação ao retorno presencial. Essa mulher foi incansável e hoje a gente, depois de 13, 14 correições, a gente vê que este tribunal realmente voltou ao presencial. Muito obrigada, presidente Débora, também, a desembargadora Luísa, porque nós enfrentamos um problema sério, uma resistência, e fomos mulheres fortes.
presidente recebeu o tribunal já ajustado neste ponto. Eu quero também agradecer a todos pelo carinho, pela compreensão que terão, e o presidente, pelo compromisso que está fazendo agora de que nós vamos ajustar o tribunal com relação a algumas demandas que é difícil de cumprir, não sei se o compromisso vai ser... Por quê? Porque o CNJ tem muita resolução, CSJT também. Então, a gente faz esse pente muito fino. Eu vou passar logo, porque a ata acho que vai ficar um pouquinho... Não é a ata, os resumos e as recomendações talvez ficarão um pouco longas para exatamente explicar os pontos chaves. Então, eu agradeço toda a minha equipe, e o dia hoje está propício a despedir de nós. Tem sol, os senhores podem ir para casa mais cedo, tomar um banho de mar, tá? Para poder limpar o que vem aí. Brincadeira, brincadeira. Muito obrigada a todos. Agora, o meu secretário vai ler as conclusões e recomendações. Muito obrigada. Conclusões da correição ordinária. Estrutura judicial e administrativa. Núcleos de Justiça 4.0. A despeito da informação prestada pelo TRT5 de que não realizou o pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição em decorrência da atuação de magistrado em Núcleo de Justiça 4.0, verificou-se que as resoluções administrativas número 70, 2023, número 3, 2024 e número 4, 2024, autorizam a concessão de tal parcela na hipótese de atuação concomitante do magistrado em unidade jurisdicional e Núcleo de Justiça 4.0. Na avaliação da ministra Corregedora-Geral, é prematura a previsão do pagamento da JEC-J em semelhante contexto, uma vez que a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 155/2015, que dispõe sobre a gratificação para exercício cumulativo de jurisdição, não prevê expressamente a hipótese de atuação ou acumulação com o Núcleo de Justiça 4.0. Assevera, ademais, que a discussão sobre a natureza dos núcleos da Justiça 4.0 está sub júdice no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o qual avaliará, em outros aspectos, se podem ser considerados como unidades judiciárias autônomas para efeito de pagamento de JEC-J. Dessa forma, confia a ministra Corregedora-Geral que o tribunal suspenderá imediatamente a eficácia dos dispositivos das citadas resoluções administrativas que asseguram o direito à gratificação por exercício cumulativo de jurisdição na hipótese de atuação concomitante do magistrado em unidade jurisdicional e Núcleo de Justiça 4.0, até que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho decida a respeito do tema. Distribuição de servidores entre as varas do trabalho. Verificou-se que ao menos 15 varas do trabalho apresentam quantitativo de servidores inferior à respectiva lotação paradigma, destacando-se a primeira vara do trabalho de Candeias, a quarta vara do trabalho de Itabuna, a vara do trabalho de Jacobina, a segunda vara do trabalho de Vitória da Conquista, com déficit de 2 servidores cada, além da segunda vara do trabalho de Candeias, da segunda vara do trabalho de Juazeiro, com carência de 3 servidores cada. A despeito das explicações apresentadas pelo TRT5, calcadas na defasagem do seu quadro de pessoal, a ministra Corregedora-Geral assevera que é necessário recompor a lotação das mencionadas varas do trabalho em face do disposto no artigo 7º caput da resolução do CNJ nº 219/2016, que não admite déficit superior a 1 servidor. Assim, a ministra Corregedora-Geral confia que a presidência do tribunal regularizará essa situação com a brevidade possível, priorizando nas futuras lotações de servidores as varas do trabalho que exibem atualmente lotação efetiva inferior à lotação paradigma e cujo déficit seja maior do que 1 servidor. Distribuição de cargos em comissão de funções comissionadas entre as varas do trabalho. Verificou-se que as varas do trabalho, com média trienal de 1.001 casos novos ao ano, não estão organizadas exatamente conforme preconiza o anexo 5 da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 296/2021, uma vez que não dispõem da segunda função em comissão nível FC4, destinada ao assistente de gabinete de primeiro grau. Considera a ministra Corregedora-Geral, no particular, que, embora o modelo previsto no anexo 5 da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não esteja sendo observado em sua integralidade, não houve desrespeito à diretriz do Conselho, tampouco prejuízo à estrutura dessas varas do trabalho, as quais receberam, em contrapartida, uma função em comissão nível FC5, atribuída ao assistente de diretor, e 2 funções em comissão nível FC2, gratificações não previstas na citada resolução. Presidência.
férias de desembargadores, períodos acumulados, férias vencidas. Com base nas informações prestadas pelo TRT-5, verificou-se que 2 desembargadores, identificados no item 2.6.2 da presente ata, permanecem injustificadamente com um passivo de mais de 60 dias de férias, mesmo depois da marcação dos períodos para fruição em 2024. Recorda a ministra Corregedora-Geral que as férias dos magistrados somente poderão ser acumuladas por imperiosa necessidade de serviço em casos excepcionalíssimos e por até o máximo de 60 dias, conforme o disposto no artigo 5º da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 253, de 2019. Diante disso, concita a presidência do tribunal a manter os esforços até a regularização definitiva dos mencionados passivos, a fim de evitar que o acúmulo de férias de desembargadores se torne um problema no tribunal. Processo de natureza disciplinar, servidores. Em relação ao processo PROAD, número 15.150/2023, apurou-se que a então presidente do TRT-5, desembargadora Débora Machado, em 9 de outubro de 2023, por meio da portaria TRT-5, número 1370/2023, instaurou sindicância para apuração de fatos relacionados a pagamentos indevidos realizados em folha de pagamento, constatado nos processos PROAD número 19.554/2022, número 5.766/2023 e 14.435/2023, concedendo à comissão de sindicância o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos. No entanto, somente em 9 de abril de 2024, a comissão de sindicância foi instalada, oportunidade em que se deliberou pela intimação do diretor da Secretaria de Pagamento para prestar informações no prazo de 10 dias. A inércia do presente processo por 6 meses surpreendeu a ministra Corregedora-Geral, pois nos termos do parágrafo único do artigo 145 da Lei 8.112/90, abre aspas, o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, fecha aspas, sendo que, no caso, sequer houve solicitação de prorrogação. Desse modo, confia que a presidência do tribunal orientará a comissão de sindicância sobre as possíveis consequências em caso de descumprimento dos prazos legais para o encerramento dos processos administrativos disciplinares, bem como que determinará prioridade na solução do processo disciplinar, a fim de evitar eventual prejuízo processual. Desembargadores. Sistemas eletrônicos utilizados nos gabinetes de desembargadores. No tocante ao sistema PJE, que é o principal sistema eletrônico de suporte à atividade jurisdicional, os gabinetes de desembargadores apontaram as seguintes deficiências: problemas relacionados ao editor de texto, inexistência de alguns fluxos para movimentação processual, impossibilidade de despachar processos quando incluídos em pauta, e visibilidade de mais de um magistrado para assinatura das minutas. Registra a ministra Corregedora-Geral que cientificará o Conselho Superior da Justiça do Trabalho acerca das falhas apontadas quanto à utilização do sistema PJE. Processos pendentes de conclusão ao relator há mais de 100 dias. Na análise por amostragem dos processos pendentes de conclusão há mais de 100 dias, foram identificados 23 que podem estar paralisados indevidamente, cujos números constam do item 4.5 desta ata, referindo-se a maioria deles a processos que retornaram do Ministério Público do Trabalho. Nesse cenário, a ministra Corregedora-Geral confia que a presidência do tribunal orientará os desembargadores e as secretarias dos órgãos judicantes a revisarem todos os processos que se encontram nessa situação, a fim de identificar e impulsionar os que, porventura, estejam injustificadamente sem andamento. Processos suspensos ou sobrestados. Apurou-se que, sob os códigos 272, suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente no processo, e 11.013, suspenso o processo por convenção das partes, existem dezenas de processos devidamente identificados no item 4.5 desta ata, cujos prazos de suspensão, sobrestamento, superam em muitos limites fixados nos artigos 265, parágrafo 3º e 313, parágrafo 4º do CPC. Diante desse quadro, a ministra Corregedora-Geral aguarda providências da presidência do tribunal para a pronta regularização da tramitação desses feitos, normalmente em relação aos que se encontram no sistema PJE sob o código 272, uma vez que a maioria deles versa sobre o tema RMNR, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, conforme assinalado com propriedade pela Divisão de Gerenciamento de Precedentes, em ofício encaminhado aos gabinetes dos desembargadores, o ofício de GEP número 2, 2023, o Código 272, suspenso o processo por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente no processo, não deve ser utilizado para suspensões advindas de precedentes qualificados, na medida em que se refere exclusivamente às hipóteses elencadas no artigo 303, inciso 5, alíneas A e B do CPC.
Desembargadores com processos concluídos há mais de 90 dias. Verificou-se que 6 desembargadores nominados no item 4.6 da presente ata possuem processos com prazos vencidos que superam 90 dias contados da conclusão, variando os quantitativos de 215 processos a 1 processo. Na avaliação da ministra Corregedora-Geral, o quadro é preocupante, uma vez que retardamentos injustificados comprometem a eficácia da prestação jurisdicional, prejudicando as partes e a imagem da Justiça do Trabalho. Assim, confia que a presidência do tribunal atuará para que o problema seja solucionado com a brevidade possível, adotando-se, se necessário, a disciplina contida na resolução do CNJ número 135/2011, bem como certificando-se de que os relatores priorizarão a solução dos processos em atraso. Por sua vez, considerando ser expressiva a quantidade de processos com prazos vencidos, a ministra Corregedora-Geral anuncia que determinou a instauração de pedido de providências no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a fim de acompanhar a evolução dessas pendências processuais. Corregedoria Regional. A Corregedoria do TRT5 possui boa estrutura e organização, demonstrando eficiente atuação em relação aos processos de sua competência. Na análise por amostragem dos processos em trâmite na Corregedoria Regional, bem como dos processos que cuidam das correições ordinárias, não foram constatadas irregularidades nos procedimentos adotados. Malgrado os bons resultados aferidos nessa visita correcional, a Corregedoria Regional deverá dispensar especial atenção ao cumprimento da meta 4 para as corregedorias dos tribunais, notadamente quanto à necessidade de tramitação dos recursos contra decisões correicionais monocráticas por meio do sistema PJ-ECOR, abolindo-se a utilização do fluxo alternativo atualmente utilizado. Magistrados. Magistrados de primeiro grau, processos pendentes de julgamento há mais de 60 dias. No que diz respeito aos magistrados de primeiro grau com processos pendentes de julgamento há mais de 60 dias, em consulta ao sistema e-gestão, considerados os dados do dia 14 de abril de 2024, verificou-se que dos processos com instrução encerrada aguardando a prolação de sentença, havia 96 com prazos vencidos superior a 60 dias, conforme relacionado no item 8.1.1.4 desta ata, situação que reclama a atuação da Corregedoria Regional, à luz da disciplina contida na resolução do CNJ 135/2011 e no artigo 31 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Férias de magistrados de primeiro grau. Destaca-se que o artigo 5º caput da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 253/2019 preceitua que as férias somente poderão ser acumuladas por imperiosa necessidade de serviço em casos excepcionalíssimos e por até no máximo 60 dias. Nada obstante, no período correcionado, constatou-se a existência de magistrados de primeiro grau com férias vencidas por período superior a 60 dias, circunstância que não se amolda à regra acima mencionada, conforme apontado no item 5.12 da presente ata. Verificou-se, outro sim, que a situação ora analisada não é recente, conforme demonstra a ata da última correção ordinária realizada no TRT5, no período de 15 a 19 de agosto de 2022, reiterando-se, naquela ocasião, recomendação para que fossem envidados esforços para a redução do passivo, a revelar a necessidade de o tribunal adotar providências eficazes e contínuas a fim de assegurar a fruição dos períodos de férias a que fazem jus os magistrados. Movimentação processual. Primeiro grau de jurisdição, fase de conhecimento. Analisados os dados estatísticos, constatou-se que, em todo o período correcionado, o TRT da 5ª Região recebeu mais processos que a média dos tribunais de mesmo porte. Em contrapartida, as unidades jurisdicionais do primeiro grau de jurisdição elevaram a quantidade de processos julgados, superando a média dos tribunais congêneres. Consequência disso é que a quantidade de processos pendentes de solução vem sofrendo redução, passando de 62.260 processos em 2022 para 50.433 em dezembro de 2023, uma queda de 19%. Em relação à taxa de produtividade, a primeira instância do TRT da 5ª Região destacou-se em 2023 com a maior produtividade do país, com índice de 115,54%, 14,12% maior que a média aferida para os tribunais de mesmo porte. Não obstante esse bom desempenho, o tempo médio de duração do processo no primeiro grau de jurisdição, apesar de revelar tendência de queda no último biênio, ainda está bem acima da média nacional e da média dos tribunais de mesmo porte, sendo necessário que a Corregedoria Regional promova os estudos necessários, visando a reversão desse cenário, sem olvidar da importante atuação dos sejusques, que proporcionam uma solução mais célere para os processos. Observou-se, no entanto, com satisfação, a inexistência de audiências inaugurais ou de instrução designadas para além de novembro de 2024, fato elogiado pela ministra Corregedora-Geral e que pode contribuir para a redução do aludido tempo médio. Também digno de elogios o contínuo crescimento de sentenças líquidas prolatadas ao longo do período correcionado, ante os diversos benefícios reconhecidamente alcançados com tal procedimento,
como a celeridade processual, o aumento das conciliações e a redução de incidentes processuais na fase executória, registrando o TRT-5 no ano de 2023 o índice de 43,47%, acima das médias nacional e dos tribunais de idêntico porte. Fase de execução. Tendo em vista que em 31 de outubro de 2023 foi disponibilizado a todos os tribunais regionais do trabalho, por meio do ofício circular número 31 da Corregedoria Geral, a versão 3.0 do novo extrator do E-Gestão para homologação e, posteriormente, por meio do ato número 1, também na Corregedoria Geral, de 20 de fevereiro de 2024, foi prorrogado até 31 de março de 2024 o reenvio obrigatório dos dados do E-Gestão referentes ao ano de 2023. A análise dos indicadores na fase de execução foi concentrada nos anos de 2021 e 2022. TRT da 5ª Região tem demonstrado bom desempenho na fase executória, com índices de produtividade superiores a 100 pontos percentuais em todo o período correcionado, havendo como consequência redução do acervo processual nessa fase, passando de 160.460 processos em 2021 para 151.157 ao final de 2023. Malgrado esse bom desempenho, o acervo de processo na fase executória ainda está bem acima da média aferida para os tribunais de médio porte, que era de 90.737 em dezembro de 2023, revelando-se necessária a manutenção dos esforços empreendidos pelos magistrados do primeiro grau de jurisdição, com vistas à solução dos processos na fase executória, já que no momento dessa correção ordinária, o TRT-5 possui o segundo maior acervo entre os tribunais de mesmo porte e o sexto maior entre os 24 regionais do país. Releva anotar, ademais, que o TRT-5 participa como piloto do projeto denominado Efetiva, encabeçado pelo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, coordenador da Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, com vistas à solução prioritária dos processos mais antigos na fase de execução na Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confia a ministra Corregedora-Geral que a Corregedoria Regional atuará junto às varas do trabalho a fim de estabelecer prioridade na solução desse passivo, de modo a conferir efetividade ao princípio da razoável duração do processo. Registra-se com satisfação, no entanto, que o prazo médio contado no início ao fim da execução, de 938 dias ao final de 2023, já está abaixo da média dos tribunais de médio porte, aferida em 1.104 dias no mesmo período. A ministra Corregedora-Geral elogia a atuação dos magistrados e servidores do primeiro grau de jurisdição pelos resultados positivos alcançados ao longo do período correcionado, exortando-os, todavia, a manterem esse bom desempenho com vistas à redução do tempo médio de duração do processo e do acervo processual na fase executória. Segundo grau de jurisdição. Da análise da movimentação processual no segundo grau de jurisdição, constatou-se um aumento contínuo na quantidade de processos recebidos durante todo o período correcionado. Diferentemente da primeira instância, no entanto, a taxa de produtividade do tribunal está em queda desde 2021, quando registrou o índice de 138,18%, passando para 89,66% ao final de 2023, o que elevou o estoque de processos a julgar, representando atualmente o maior acervo na fase de conhecimento entre os tribunais de médio porte. TRT-5, em relação à taxa de congestionamento em todo o período correcionado, registrou índices superiores à média nacional dos tribunais de idêntico porte, encerrando nos anos de 2022 e 2023 com a 7ª colocação entre os tribunais congêneres. Não obstante, registra-se com satisfação a significativa redução do tempo médio de duração do processo na segunda instância, tanto da distribuição à restituição com vista do relator, como da distribuição ao julgamento do recurso, apesar de o prazo médio atual ainda estar acima da média registrada para os tribunais de mesmo porte. Diante do que foi apurado nessa visita correcional, a ministra Corregedora-Geral, sem olvidar o contínuo crescimento da demanda processual na segunda instância, registra com preocupação a redução da taxa de produtividade do tribunal, que já ocupou a primeira colocação entre os tribunais de médio porte nos anos de 2021 e 2022, e, ao final de 2023, passou a ocupar a 7ª colocação entre 8 regionais. Bem por isso, exorta os desembargadores da Corte e os magistrados convocados a redobrarem os esforços visando a reversão desse cenário, bem como o cumprimento da Meta Nacional 1 neste exercício. Metas. O TRT da 5ª Região apresentou queda de desempenho na Meta Nacional 3, estimular a conciliação no ano de 2023, culminando no não atingimento da meta nesse ano, com baixo índice de 31,1%. O melhor índice alcançado pelo tribunal foi em 2021, com 38,4%. Nesse contexto, a ministra Corregedora-Geral destaca a importância de serem adotadas medidas efetivas com o intuito de divulgar as vantagens da solução do conflito pela via conciliatória, de modo a incrementar os índices de conciliação do tribunal neste exercício. Contudo, o TRT-5 cumpriu as demais metas no ano de 2023, inclusive a Meta Nacional 1, julgar mais processos que os distribuídos. O Tribunal Regional alcançou o percentual de 103,2% na Meta Nacional 1 em 2023, porém, devido ao ótimo desempenho da primeira instância, registrou o expressivo percentual de 112,1%.
Bem por isso, é preciso que o segundo grau de jurisdição adote medidas eficazes voltadas para o incremento do volume de processos julgados neste exercício, viabilizando o cumprimento da meta nacional 1 nas duas instâncias em 2024. Conciliação. Como já destacado, o TRT da 5ª Região registrou queda no índice de conciliação em relação aos critérios definidos pela Meta Nacional 3, apresentando desempenho inferior à média aferida para os tribunais de médio porte em todo o período coercionado. Em relação à atuação dos SEJUSCs, observou-se um incremento na quantidade de processos enviados para tentativa de conciliação, bem como no número de audiências realizadas no período coercional, fato elogiado pela ministra Coordenadora-Geral. Nada obstante, o percentual conciliatório nos SEJUSCs de primeiro e segundo graus apresenta média inferior a 30%, revelando a necessidade de aprimoramento das atividades conciliatórias. Em visita aos SEJUSCs, a ministra Coordenadora-Geral elogiou as instalações físicas destinadas às atividades conciliatórias. Ponderou, no entanto, sobre a necessidade de estudos para aprimoramento da estrutura de pessoal lotado no SEJUSC de primeiro grau, tendo em vista que o Centro Judiciário atende todas as 88 varas do trabalho da jurisdição. Ademais, os dados estatísticos informados pelo Tribunal Regional referente aos SEJUSCs e os dados extraídos do sistema e-gestão, notadamente quanto ao número de processos recebidos e devolvidos e a quantidade de audiências realizadas de acordos homologados, mostraram-se dissonantes. Por essa razão, é preciso que o Tribunal Regional adote as medidas necessárias, com a brevidade que o caso requer, para que o sistema oficial da Justiça do Trabalho retrate a real produtividade dos centros judiciários. No mesmo sentido, registra-se a necessidade do Tribunal Regional enviar ao sistema e-gestão todos os dados referentes à conciliação, visto que nessa correção observou-se a ausência dos valores decorrentes de acordos homologados em alguns processos, demonstrando a baixa qualidade do dado estatístico, que também deve ser prontamente observado. Diante do apurado, a ministra Corregedora-Geral ressalta a importância dos centros judiciários para a qualidade da prestação jurisdicional, permitindo o acesso à justiça de modo menos burocrático e mais equânime, com celeridade na resolução das questões controvertidas e, especialmente, proporcionando a solução dos conflitos baseada na decisão das partes em fazê-lo da maneira que melhor lhes aprouver, de forma reflexiva e pacífica, sem imposições de terceiros. Efetividade da execução. Segundo o provimento conjunto GPCR número 6/2023, o pedido de instauração de PEPT, Plano Especial de Pagamento Trabalhista, com o objetivo de parcelamento de débito referente a processo em favor de execução definitiva em curso no Tribunal Regional da 5ª Região, deverá ser destinado à Corregedoria Regional por petição autuada na classe PET-CIV, até que haja classe específica no sistema PJE de segundo grau. Bem por isso, verificou-se a necessidade de alteração do citado normativo, a fim de constar a previsão de atuação do PEPT no sistema PJE, uma vez que o referido sistema já possibilita a atuação do mencionado procedimento na classe processual específica. Admissibilidade do recurso de revista. Recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade. No que tange à admissibilidade do recurso de revista do TRT-5, verificou-se a paulatina redução na quantidade de processos pendentes de análise desde a correição ordinária anterior, em agosto de 2022, ocasião em que esta Corregedoria Geral recomendou à vice-presidência do Tribunal os devidos esforços voltados à redução do número de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade. Na data de corte daquela correição, em maio de 2022, o Tribunal Regional registrou o maior quantitativo do país, com 16.268 recursos de revista pendentes de admissibilidade pela vice-presidência do Regional. Ao passo que, na data de corte desta correição, em dezembro de 2023, o Tribunal contabilizou 8.866 recursos pendentes, representando uma redução de aproximadamente 45% no acervo no período correcionado, figurando agora com o 6º maior acervo do país e o maior acervo entre os tribunais congêneres. Em um exame preliminar, observa-se que o TRT-5 cumpriu parcialmente a recomendação decorrente da correição ordinária anterior, haja vista que, embora se reconheça o esforço empreendido pela Corte Regional, notadamente com os resultados obtidos com a expressiva redução do passivo, ainda figura com acervo pendente de exame de admissibilidade muito acima da média nacional e dos regionais de mesmo porte. Com efeito, os dados mais recentes demonstram que o acervo de recursos de revista pendentes de exame continua com redução, contabilizando em 29 de fevereiro de 2024, 5.923 recursos. Ocorre que, atualmente, as médias dos quantitativos dos recursos de revista pendentes de admissibilidade são de 3.801 recursos de revista no país e de 1.961 recursos de revista nos regionais de mesmo porte. Nesse cenário, a ministra Corregedora-Geral, ao tempo que parabeniza a Corte Regional pelo bom desempenho no período correcionado, confia na continuidade dos esforços voltados para a redução gradativa no volume de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade,
haja visto o aumento do número de servidores no setor desde 2021, quando contava com 26, passando a 35 em 2023, além da constante capacitação e do empenho das pessoas envolvidas nesse mistério, iniciativas por meio das quais se possibilitou a expressiva redução do acervo. Prazo médio da decisão de admissibilidade do recurso de revista. No ano 2021, o TRT5 registrou os prazos médios para admissibilidade dos recursos de revista de 203,1 dias, contados à chegada do processo no órgão competente até a prolação da decisão de admissibilidade, e de 64,9 dias da conclusão até a admissibilidade dos recursos de revista. No ano 2022, registrou os prazos médios de 184,2 dias e de 69,7 dias, respectivamente. E já no exercício 2023, esses prazos médios foram de 160,9 dias e de 113,6 dias. Nesse cenário, em todo o período correcionado, o TRT5 figurou nas últimas posições e com prazos bem acima das médias nacional e dos regionais de mesmo porte, em ambos os critérios de aferição. Contudo, os dados mais recentes, de fevereiro de 2024, evidenciam que os referidos prazos tiveram uma significativa melhora, ao registrar os prazos de 98,4 dias, contados da chegada do processo no órgão competente até a aprovação da decisão de admissibilidade, e de 61,7 dias da conclusão até a admissibilidade dos recursos de revista. Não obstante, atualmente, a média dos prazos de admissibilidade entre os regionais de mesmo porte é de 55,1 dias e de 39,6 dias, respectivamente. À vista disso, e a despeito do reconhecimento dos esforços empreendidos pela Corte Regional desde a última correção ordinária, com significativa redução do prazo médio para exame de admissibilidade dos recursos de revista, o Tribunal Regional ainda figura com prazos médios muito acima da média nacional e dos regionais de mesmo porte em ambos os critérios de aferição, de modo que a ministra Corregedora-Geral espera que o Tribunal continue a envidar esforços a fim de reduzir o seu prazo médio de admissibilidade dos recursos de revista para patamares condizentes com os demais regionais de mesmo porte, inclusive como forma de viabilizar a redução do acervo. Incidentes de uniformização de jurisprudência, incidentes de resolução de demandas repetitivas, incidentes de assunção de competência. No período correcionado, verificou-se não haver no TRT5 incidente de uniformização de jurisprudência ou incidente de assunção de competência pendentes de solução. Contudo, durante os trabalhos correcionais, constatou-se que 3 IRDRs instaurados em 2023 foram solucionados em 2024. Além disso, verificou-se que foram instaurados 2 novos IRDRs em 2024 que ainda estão pendentes de admissibilidade. Outro sim chamou a atenção da Corregedora-Geral o fato de que no ano de 2022, 2 IRDRs foram instaurados e nenhum deles foi admitido, bem como de que no ano de 2023, embora tenham sido instaurados 7 IRDRs, apenas 3 deles foram de fato admitidos, sendo fixadas teses de mérito. Assim, diante da importância da uniformização da jurisprudência dentro dos limites da competência territorial do Tribunal, nos termos da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 374, 2023, que institui a política de consolidação do sistema de precedentes obrigatórios na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, a ministra Corregedora-Geral, ao mesmo tempo que parabeniza o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região quanto à utilização dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, conclama a Corte Regional a adotar os devidos esforços para ultimar o julgamento dos aludidos incidentes de formação de precedentes em tramitação no Tribunal, bem como a revisar os critérios para a instauração dos referidos incidentes, com vistas ao mapeamento de matérias com efetivas possibilidades de conhecimento, considerando que a maioria deles sequer foi admitida. Núcleo de gerenciamento de precedentes. A divisão de gerenciamento de precedentes e ações coletivas do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, de GEPNAC, no que diz respeito à estrutura, às atribuições e à composição de sua comissão gestora, está em consonância com o que determinam a resolução do CNJ número 235 de 2016 e a resolução do CNJ número 339 de 2020. Todavia, quanto às reuniões da comissão gestora, apurou-se não ter havido reunião no ano de 2023, o que desatende ao comando do artigo 2º, parágrafo 6º, da resolução do CNJ 339 de 2020, o qual prevê que a comissão gestora deve se reunir ao menos a cada 3 meses. Espera assim a ministra Corregedora-Geral que a vice-presidência do tribunal passe a adotar um novo cronograma de reuniões periódicas em conformidade com o que determina o artigo 9º, parágrafo 1º, do ato GP-TRT5, número 30, de 2024, combinado com o artigo 2º, parágrafo 6º, da resolução do CNJ 339, de 2020. Precatórios e requisições de pequeno valor. Apurou-se durante o trabalho correcional que, por delegação da presidência, é a Corregedoria Regional a responsável pelo processamento dos precatórios, de acordo com o ato GP número 691/2023, procedimento que já havia se verificado na correição anterior.
O setor interno responsável pelo suporte na gestão dos precatórios no TRT da 5ª Região é a Secretaria de Conciliação e Execução da Fazenda Pública, composta de 21 servidores. A juíza Karine Andrade Brito Oliveira foi designada como juiz auxiliar de conciliação de precatórios, função que exerce sem prejuízo à jurisdição. Entretanto, considerando a premente necessidade de correção de diversos procedimentos adiante mencionados, a ministra Corregedora-Geral recomenda que a convocação de magistrado para atuar nessa unidade se dê com prejuízo à jurisdição. As normas regionais estão relativamente atualizadas, visto que em 7 de março de 2024, o Tribunal aprovou o provimento conjunto GP-CR TRT5 número 2, que regulamenta os procedimentos referentes aos precatórios e requisições de pequeno valor. A norma incorpora as recentes inovações promovidas pela resolução do CNJ número 482 de 2022 e pela resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 370 de 2023. Com relação ao sistema de cadastro dos precatórios e RPVs no Tribunal e as respectivas tramitações, são questões que despertaram a atenção da ministra Corregedora-Geral nesta visita correcional. Com efeito, o Tribunal iniciou a utilização do sistema GEPREC em setembro de 2021 e, por meio dele, controla o seu acervo de precatórios. Contudo, foi criada uma força-tarefa em março deste ano para proceder aos lançamentos de valores anteriormente pagos e retificar a lista cronológica de precatórios do sistema GEPREC em relação ao Estado da Bahia e ao município de Salvador. Justificou o tribunal que, antes da implantação do GEPREC, os pagamentos desses entes eram organizados em planilha Excel e, por isso, vários deles não foram registrados no sistema legado, permitindo que muitas requisições de pagamento já quitadas migrassem para o GEPREC. Apurou-se a existência de vultosa quantia de recursos nas contas do Estado da Bahia e do município de Salvador, disponíveis para serem pagos pela Corte, revelando que a providência agora adotada é tardia, sendo imperiosa a conclusão desses registros no sistema GEPREC para a correta formação da listagem da ordem cronológica e pagamento dos beneficiários. O tribunal estimou em, no máximo, 30 dias a conclusão desse trabalho, e a ministra Corregedora-Geral confia que todos os empenhos serão voltados ao cumprimento dessa obrigação. Outro sim, somente em 28 de setembro de 2023, o tribunal começou a autuar os novos precatórios de RPVs no PJE de 2º grau. Com relação ao acervo de precatórios expedidos antes desta data e ainda não quitados, que, segundo o TRT5, monta 20.528 precatórios, a Corte Regional sequer iniciou tal procedimento, não obstante tenha havido recomendação expressa nesse sentido na correção anterior. A morosidade do regional no particular é inaceitável e, por tal razão, a ministra Corregedora-Geral estabelece o prazo de 60 dias para que o tribunal proceda à migração de todo o seu acervo de precatórios expedidos ainda não quitados para o PJE de 2º grau, de modo individualizado por beneficiário. No mais, a migração dos precatórios na classe própria para o PJE de 2º grau permitirá ao tribunal proceder ao pagamento direto dos beneficiários ante a constatação de que o TRT5 permanece realizando os pagamentos dos beneficiários dos precatórios ainda não brigados pelas varas do trabalho, contrariamente às normas vigentes e ao que lhe foi expressamente determinado na última correção ordinária de 2022, bem como naquela ocorrida em 2021. O pagamento pelas varas do trabalho pode, como de fato ocorreu, implicar em quebra de ordem cronológica no pagamento dos precatórios, tal qual apontado no item 15.12 desta ata. A ministra Corregedora-Geral, diante do reiterado descumprimento das normas regulamentares e da própria recomendação anterior, estabelece o prazo de 60 dias para o tribunal adequar-se no particular. Enfatiza-se que a utilização regular do sistema GEPREC, aliada à tramitação de precatórios no PJE de 2º grau, somados aos pagamentos dos precatórios pelo tribunal com o acompanhamento da movimentação de cada ente ou entidade por meio de processo administrativo, são providências essenciais e constituem os pilares de um efetivo controle da tramitação, gestão e pagamento dos precatórios. Outro sim, a partir da análise por amostragem dos extratos das contas bancárias de alguns entes e entidades, tais como Estado da Bahia, Município de Salvador, Município de Itabuna, Empresa de Correios e Telégrafos, Empresa Baiana de Água e Saneamento, aferiu-se que o saldo disponível para pagamento dos credores manteve-se deveras elevado no período analisado, o que é indesejável, sobretudo quando se percebe que o prazo de pagamento dos credores de 60 dias foi ultrapassado, revelando, de igual modo, a necessidade de adequação de procedimentos pelo TRT5. No quesito transparência, observou-se que o sítio eletrônico do tribunal não veicula as informações dos aportes financeiros e repasses realizados pelas entidades do regime comum e especial. Também não foram localizados os registros de pagamento do Estado da Bahia, desde outubro de 2023, e do município de Salvador, desde novembro de 2021. Os dados em questão são de divulgação obrigatória e devem reproduzir de modo fiel a realidade de cada precatório. Bem por isso, é imperioso que o TRT5 divulgue os dados faltantes contemporaneamente à movimentação dos precatórios. Outros dois achados importantes merecem destaque, como realçado no item 15.11 desta ata. O primeiro decorreu do exame da requisição de pagamento número 1568/2009, oriundo do processo 54.100/2004,
e revelou que se trata de precatório plurimo, composto de 11 beneficiários em face do município de Urandi, no qual os 2 aportes realizados pelo ente devedor foram rateados de forma proporcional entre todos os credores, em desacordo com o artigo 97, parágrafo 7º do ADCT e o artigo 31 da Resolução do CNJ 303 de 2019. A regra vigente impunha que, em tais hipóteses, deve-se observar a ordem crescente de valor e, no caso de empate, a maioridade entre os beneficiários, vedado, em qualquer caso, o pagamento proporcional que, ademais, importa em prejuízo ao beneficiário cujo crédito deve ser satisfeito por primeiro, em obediência à ordem cronológica. O segundo achado diz respeito à requisição de pagamento do número 741 de 2016, considerado o maior pagamento realizado pela Corte no interregno 2021 a 2023, fazendo a quantia de R$ 3.313.523,56 e que ainda não quitou o precatório, o qual decorre da reclamação trabalhista 31.800 de 1990, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Estadual e Municipais do Ensino Pré-Escolar Fundamental e Médio do Estado da Bahia, em face do município de Ipecaetá. Neste caso, houve individualização dos beneficiários somente em setembro de 2023. Em situações como esta, pode haver créditos relativos a RPVs que ficam prejudicados, créditos superpreferenciais com satisfação postergada, como constatado no referido caso, falta de consulta à situação cadastral dos beneficiários e consequente ausência de regularização da sucessão processual, quando pertinente, antes do próprio pagamento direto aos beneficiários ou a seu procurador constituído. Ante tais constatações, e considerando que ainda faltam 138 beneficiários a serem pagos no precatório em tela, e outros precatórios plúrimos que aguardam pagamento, é preciso que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região adote as seguintes providências com relação aos precatórios plúrimos. 1. Individualize todos os precatórios expedidos e ainda não quitados por beneficiário, na forma das normas vigentes, com a consequente adequação da listagem da ordem cronológica. 2. Devolva ao juiz da execução todas as requisições de pagamento de beneficiários com créditos inferiores àquele definido em lei como de pequeno valor para sua satisfação via expedição de RPV. 3. Observe a regularidade da situação cadastral e processual de cada um dos beneficiários e encaminhe ao juiz da execução os casos pendentes de sucessão processual ainda não decididos, constante artigo 18 da Resolução do Conselho Superior do Justiça do Trabalho número 314 de 2021 e 32, parágrafo 5º da Resolução do CNJ 303 de 2019. 4. Averigue os beneficiários que ainda têm um crédito superpreferenciais a receber, procedendo ao seu pagamento na forma regulamentar. 5. Pague exclusivamente aos beneficiários de modo direto ou ao seu procurador regularmente constituído. E 6. Entendo havido liberação de valores ao substituto processual sem procuração específica dos beneficiários, assegure-se do efetivo pagamento de cada um dos beneficiários substituídos. Ainda, a partir da análise da requisição de pagamento 741 de 2016, foi constatado que, em decorrência de seu expressivo valor, em 2018, foi celebrado um termo de conciliação em compromisso judicial, que, dentre outras previsões, autorizou o pagamento de precatórios posteriores na ordem cronológica em detrimento do agora destacado. A previsão foi novamente repetida em 27 de setembro de 2023, na forma detalhada no item 15.11 da presente ata, e quanto a este último ajuste, deliberou a juiz auxiliar de precatórios por suspender a liberação dos valores aos credores posteriores aos da requisição de pagamento 741 de 2016, em 18 de abril de 2023. Nesse sentido, deverá a Corregedoria Regional informar a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em 30 dias quais as providências adotadas no feito em relação aos valores em tela. Em ambos os casos, houve concordância dos beneficiários preteridos quanto ao procedimento, o que, contudo, não elide a inequívoca violação à ordem cronológica no pagamento dos precatórios do município de Ipecaetá. A posição na lista, sublinha-se, decorre do mandamento constitucional, inderrogável pela vontade das partes. Não menos importante, foram os achados decorrentes de análise por amostragem dos processos número 1665 de 2016, requisição de pagamento 14.163 de 2022 do município de Irecê e o processo 815 de 2019, requisição de pagamento 15.392 de 2022 do município de Feira de Santana, nos quais houve o pagamento de parcelas superpreferenciais acima do seu teto, na forma detalhada no item 15.8. Assim como o pagamento proporcional de beneficiários em precatório plúrimo, o pagamento a maior de parcela superpreferencial implica em violação à ordem cronológica de pagamento de precatórios, de modo que compete ao tribunal a adoção de providências que impeçam a repetição do quanto aqui constatado. Igualmente, apurou-se a violação da ordem de pagamento dos precatórios expedidos em face da EBCT, visto que esta, ignorando a determinação expressa da Corregedoria, procedeu à disponibilização de valores diretamente ao juízo da execução, de modo aparentemente aleatório e em franca violação à ordem cronológica dos precatórios.
Em um desses casos, houve a liberação dos valores pelo juízo da execução ao credor. Anote-se, quando o correto seria o envio desses à disposição da Corregedoria Regional. Disso colhe-se a necessidade de o tribunal novamente advertir seu juiz de primeiro grau quanto à impossibilidade de liberação de valores depositados à disposição do juízo. Igualmente, forçoso dar ciência da conduta da EBCT ao Tribunal de Contas da União. Na análise dos cronogramas de pagamento apresentados, providência essencial à regulação dos precatórios vencidos, verificou-se que o tribunal deve observar a regra de não estender o parcelamento de um precatório sobre o novo ano orçamentário. A adequação desses ajustes pela Corte, no particular, impossibilitará a eventual ocorrência de sequestro com invalidação desses cronogramas. Quanto às requisições de pequeno valor, verificou-se que em 31 de dezembro de 2023, segundo informações prestadas pelo próprio regional, havia 7.571 com prazo vencido. O número é deveras elevado e indica provável ausência ou deficiência de alimentação do sistema GEPREC em relação à sua quitação. Nesse sentido, deve a Corregedoria Regional zelar pelo correto lançamento dos dados de pagamento das requisições de pequeno valor pelas varas do trabalho para permitir uma correta leitura estatística. Igualmente, a Corregedoria Regional compete apurar os efetivos atrasos no pagamento das RPVs e fiscalizar o cumprimento das medidas executórias subsequentes pelas varas do trabalho, de modo que, num prazo não superior a 30 dias, a contar do vencimento da requisição, a parcela já tenha sido sequestrada de ofício e paga ao credor. Por derradeiro, a estatística do Tribunal em matéria de precatórios e RPVs também despertou a atenção da ministra Corregedora-Geral. Há divergências significativas entre os dados constantes do sistema de gestão e aqueles informados pelo Tribunal Regional, que já foi, inclusive, objeto de apontamento na correção ordinária anterior. Em suma, a ministra Corregedora-Geral reconhece os esforços do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na gestão dos precatórios e RPVs, mas vê com preocupação os procedimentos ainda não revistos desde a última correção e ressalta a imperiosa necessidade de adequação da Corte Regional nos pontos ora destacados para não haver comprometimento na sua gestão. Retorno das atividades presenciais, primeiro grau de jurisdição. Segundo informações fornecidas pelo tribunal, os magistrados comparecem na sede da respectiva vara do trabalho por ocasião das audiências telepresenciais. Em análise às agendas institucionais dos magistrados de primeiro grau, disponibilizadas no portal do tribunal, na aba Transparência, a agenda dos magistrados, no dia 20 de março de 2024, relativamente ao mês de março de 2024, observou-se por amostragem o seu correto preenchimento pelos magistrados de primeiro grau. A ministra Corregedora-Geral ponderou que as agendas institucionais devem estar regularmente preenchidas nos termos do comando exarado no acórdão prolatado nos autos do PCA número 2260 de 2022. Ademais, a publicação da agenda institucional serve também para orientar o público externo, notadamente os advogados que possuem a prerrogativa de serem atendidos presencialmente pelo juiz. Esclareceu, ademais, que mesmo nos afastamentos legais dos magistrados, as agendas institucionais devem conter essas informações, de modo a manter informado o público externo, bem como os órgãos de controle. Audiências presenciais e telepresenciais. No ano de 2023, as varas do trabalho do TRT5 realizaram 128.134 audiências, sendo 87.107 no formato presencial, que corresponde a 67,98% do total de audiências realizadas, e 41.027 por videoconferência, o que corresponde a aproximadamente 32,02% do total de audiências realizadas. A unidade que mais realizou audiências no formato presencial em toda a região no ano de 2023 foi a terceira vara do trabalho de Salvador, com 1.443 audiências presenciais de um total de 1.515 audiências realizadas, com expressivo percentual de 95%. Magistrados, condições especiais de trabalho. No âmbito do primeiro grau de jurisdição, existem 4 magistradas com autorização especial para a realização do trabalho telepresencial como condição especial de trabalho, nos termos da resolução do CNJ nº 343 de 2020. Analisados os respectivos processos administrativos, constatou-se que os fatos ensejadores dos pleitos formulados pelas magistradas encontram respaldo na resolução do CNJ 343 de 2020, estando, pois, em situação irregular. Segundo grau de jurisdição, comparecimento dos desembargadores nas sessões de julgamento. O TRT5 informou que as sessões de julgamento dos órgãos colegiados do tribunal estão sendo realizadas no formato presencial. No âmbito do segundo grau de jurisdição, não há desembargadores com autorização para trabalho remoto em virtude de recomendação médica. Em análise das agendas institucionais dos magistrados de segundo grau, disponibilizadas no portal do tribunal, na aba Transparência, a agenda dos magistrados, no dia 20 de março de 2024, relativamente ao mês de março de 2024, observou-se que há o preenchimento e a regular divulgação das agendas institucionais dos embargadores da Corte na página do TRT5. Conforme disposto no ato conjunto GPCR número 6, de 2 de março de 2023, os desembargadores devem apresentar escala de comparecimento mensal, a qual será homologada e publicada no site do tribunal.
Conquanto o referido ato disponha em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que a ausência dessa informação gera a presunção de comparecimento do desembargador em todos os dias da semana, observou a ministra Corregedora-Geral que a presunção de comparecimento não atende ao comando exarado no acórdão prolatado nos autos do PCA 2260/2022, pois é disso que nem todos os magistrados comparecem à unidade judicial de lotação em todos os dias da semana, além da necessidade de se manter informado o público externo e os órgãos de controle, como já dito anteriormente. Nada obstante, durante os trabalhos correicionais, foi apresentado o ato conjunto GPCR número 4/2024, revogando o dispositivo acima referenciado. Análise dos normativos apresentados pelo Tribunal. Analisados os normativos submetidos à apreciação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, por ocasião desta visita correcional, concluiu-se que, em relação às audiências ocorridas no âmbito do 1º grau de jurisdição, as sessões do tribunal e autorização para o juiz titular e o desembargador residirem fora do município sede da vara do trabalho ou do tribunal estão adequados à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça. Projetos em andamento. Quanto aos projetos existentes, merece destaque o projeto Garimpo, em razão do seu efetivo alcance social. Malgrado a regulamentação da matéria no âmbito do TRT5, bem como os esforços envidados para a execução do projeto, na esteira das orientações trazidas pelo ato conjunto, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho número 1/2019, constatou-se nesta correção ordinária que o valor efetivamente liberado aos beneficiários representa apenas 9,5% do montante apurado nas contas judiciais e recursais em processos associados, revelando desempenho esperado. De igual modo, observou-se que não foram adotadas medidas efetivas para atendimento ao ato da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho número 21/2022, relativo ao tratamento dos processos nos quais não foi possível identificar o beneficiário do crédito, notadamente nos refere à abertura da conta única em nome da Corregedoria Regional em banco oficial, nos termos do artigo 3º do ato número 21/2022, para destinação dos valores apurados. Diante desse quadro, a ministra Corregedora-Geral exorta a Corte Regional para que envie os esforços necessários para dar efetividade às orientações contidas nos citados atos normativos. Escola Judicial. A Escola Judicial TRT da 5ª Região, JUD 5, foi instituída no ano de 1992 e é responsável pela capacitação de magistrados e servidores. A ministra Corregedora-Geral elogia a participação dos magistrados nas ações de capacitação promovidas pela JUD 5, que resultou no atendimento à recomendação da ENAMAT para a média semestral de capacitação continuada de pelo menos 30 horas semestrais desde o ano de 2022. De igual modo, registra os elogios pela promoção de cursos anuais no tema de precatórios, requisições de pequeno valor e sistema GPREC, bem como pela capacitação da juíza auxiliar de precatórios e dos servidores lotados no setor nesse importante tema. Em visita correcional, a ministra Corregedora-Geral elogiou ainda a estrutura física da JUD 5 e ressaltou a importância dos cursos de capacitação continuada para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Contratos. Conforme se apurou, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região implantou no Fórum Trabalhista de Salvador o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC Trabalhista, reservando espaço físico com guichês individualizados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, além de alguns órgãos públicos para que pudesse viabilizar a oferta de serviços públicos aos usuários que trabalham em Salvador. Para a outorga de uso do espaço físico, o TRT5 firmou termos de cessão de uso com o SENAC e o SENAI, nos quais não se previa o pagamento de aluguéis, mas apenas o ressarcimento das despesas com limpeza e energia elétrica. A ministra Corregedora-Geral louva os esforços do tribunal em ampliar e facilitar o acesso aos serviços públicos, normalmente em relação aos cidadãos mais desfavorecidos. No entanto, recorda que, de acordo com o artigo 3º caput, incisos 1 a 5 da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 356 de 2023, a outorga de uso de espaço físico pelos tribunais regionais de trabalho destina-se ao exercício das atividades de apoio à prestação jurisdicional desempenhadas por órgãos ou entidades cuja atuação é imprescindível à administração da justiça, além da prestação de serviços por posto bancário, posto de correios e telégrafos, restaurante, lanchonete, central de atendimento à saúde e creche. A norma em comento, porém, permite ao presidente do tribunal declarar outros serviços como necessários, mas, nesse caso, deverá dar imediata ciência ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No caso, o SENAC e o SENAI não são órgãos ou entidades imprescindíveis da administração da Justiça, bem como não prestam serviços elencados nos incisos 1 a 5 do artigo 3º da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 356, de 2023. Por sua vez, não há notícia da existência de ato administrativo do presidente do tribunal declarando necessários os serviços prestados pelas mencionadas entidades, com a correspondente comunicação ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme preconiza o artigo 3º, inciso 6 da Resolução do Conselho número 356, de 2023.
Nesse contexto, confia a ministra Corregedora-Geral que a presidência do tribunal adotará providências urgentes para a regularização da cessão de uso dos espaços físicos atualmente ocupados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, mediante a observância do disposto no artigo 3º, inciso 6, da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 356, de 2023. Passaremos agora à leitura das recomendações. Recomendações reiteradas. Recomendações decorrentes da visita correcional realizada entre 15 e 19 de agosto de 2022. Na última visita correcional, foram feitas 30 recomendações para o TRT-5, das quais 16 foram atendidas, 10 foram atendidas parcialmente e 4 foram consideradas prejudicadas. Reiteram-se nesta oportunidade as recomendações parcialmente atendidas. Recomendações reiteradas à presidência. Considerando a crescente taxa de congestionamento no segundo grau de jurisdição e o fato de que os prazos médios da distribuição à restituição do processo com vista do relator, da distribuição até o julgamento do recurso e da data de distribuição abaixo do recurso, apesar da redução havida no período correcionado, ainda estão acima das médias nacional e dos tribunais congêneres, reitera-se a recomendação para que a Corte Regional continue adotando as medidas necessárias visando a redução desses indicadores estatísticos. Considerando que a taxa de conciliação líquida do tribunal, a partir dos critérios da Meta Nacional 3, apresentou queda desde 2021, resultando no não cumprimento da Meta Nacional 3 no ano de 2023 e se manteve inferior à média nacional e à média dos tribunais de médio porte desde 2020, reitera-se a recomendação para que o tribunal adote medidas práticas que efetivamente conduzam à elevação de seus percentuais de conciliação, bem como que proceda a necessária fiscalização do cumprimento das medidas adotadas, contribuindo também para o cumprimento da Meta Nacional 3 neste exercício. Recomendações reiteradas à vice-presidência. Malgrado se reconheça os esforços empreendidos pela Corte Regional desde a última correção ordinária, com significativa redução do acervo de recursos de revista pendentes de exame de admissibilidade pela vice-presidência do Tribunal Regional, o acervo atual ainda se encontra muito acima da média nacional dos tribunais de mesmo porte, razão pela qual reitera-se a recomendação para que a vice-presidência do tribunal continue adotando medidas efetivas destinadas à redução desse acervo para patamares inferiores àqueles registrados para os tribunais de médio porte. Considerando que em todo o período correcionado, o TRT-5, em relação ao prazo médio de admissibilidade de recurso de revista, figurou nas últimas posições e com prazos bem acima das médias nacional e dos tribunais de mesmo porte, e a despeito do reconhecimento dos esforços empreendidos pela Corte Regional desde a última correção ordinária, reitera-se a recomendação para que a vice-presidência do tribunal continue adotando os esforços necessários voltados à contínua redução dos prazos médios de admissibilidade do recurso de revista para patamares condizentes com aqueles registrados pelos demais tribunais de idêntico porte. Recomendações reiteradas à Corregedoria Regional. Considerando a existência de casos de magistrados de primeiro grau com saldo de férias vencidas superiores a 60 dias, reitera-se a recomendação para que sejam adotadas medidas efetivas para a redução do passivo, buscando conciliar as férias atuais com a fruição de períodos anteriores. Considerando a elevada média residual de processo na fase de execução, não obstante os bons índices de produtividade no período correcionado, reitera-se a recomendação para que sejam mantidos os esforços empreendidos perante as varas do trabalho, com o objetivo de diminuir o acervo processual nessa fase. Considerando que no âmbito primeiro grau, os prazos médios do ajuizamento da ação até a aprovação da sentença, do ajuizamento da ação até a realização da primeira audiência, da realização da primeira audiência ao encerramento da instrução e a taxa de congestionamento mantiveram índices bem acima da média dos tribunais de mesmo porte, reitera-se a recomendação no sentido de reduzir os referidos indicadores estatísticos. Considerando que o tribunal possui acervo de mais de 20 mil precatórios expedidos e quitados que não foram atuados no PJ de segundo grau, reitera-se a recomendação para que seja realizada a migração de todos os precatórios de modo individualizado por beneficiário no prazo de 60 dias. Considerando que os pagamentos de precatórios ainda estão sendo realizados pelas varas do trabalho mediante repasses de valores pelo tribunal, contrariando a decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos autos do pedido de providência 22.451 de 2020, bem como os artigos 24, 50 e 55 da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 314 de 2021, que estabelece que o pagamento deverá ser feito pela presidência, reitera-se a recomendação para que os pagamentos dos créditos relacionados aos precatórios sejam realizados pela Corregedoria Regional, diretamente aos credores, por meio de ordens eletrônicas de transferência nas contas bancárias indicadas por eles no prazo de 60 dias. Considerando a carência de dados estatísticos e a discrepância entre os apresentados e os constantes no sistema de gestão, bem como a falta de controle dessas informações, reitera-se a recomendação para que, 1. Sejam adotadas as medidas necessárias visando a correta e integral alimentação e alinhamento dos dados estatísticos relacionados a precatórios e RPVs no sistema de gestão.
2. Sejam apurados os atrasos no pagamento das RPVs e fiscalizado o cumprimento das medidas executórias subsequentes pelas varas do trabalho, de modo que, num prazo não superior a 30 dias, a contar do vencimento da requisição, a parcela já tenha sido sequestrada e paga ao credor. Recomendações decorrentes desta visita correcional. Recomendação ao tribunal. Considerando que o pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, JEC-J, em decorrência da atuação concomitante do magistrado em unidade jurisdicional e núcleo de justiça 4.0, não é previsto na resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 155/2015, e considerando também que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho ainda não definiu se os núcleos de justiça 4.0 constituem unidades judiciárias autônomas para fim de pagamento de JEC-J, recomenda-se a suspensão da eficácia dos dispositivos das resoluções administrativas número 70/2023, número 3/2024 e 4/2024, que reconhece o direito a tal parcela na hipótese de atuação concomitante do magistrado em unidade jurisdicional e núcleo de justiça 4.0, até que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho decida a respeito do tema, comunicando-se à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho no prazo de 30 dias as providências adotadas. Recomendações à Presidência. Considerando a existência de varas do trabalho que não atingem a lotação paradigma, apresentando déficit superior a um servidor, recomenda-se a recomposição do quadro de lotação dessas unidades com a brevidade possível, privilegiando nas futuras lotações de servidores as unidades que exibem atualmente lotação efetiva inferior à lotação paradigma e cujo déficit seja maior do que um servidor. Considerando que 2 desembargadores do tribunal apresentam injustificadamente acúmulo de férias de período superior a 60 dias, mesmo após a marcação dos períodos para a fruição em 2024, em flagrante contrariedade ao disposto no artigo 5º caput da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 253 de 2019, recomenda-se a manutenção dos esforços até a regularização definitiva desse passivo. Considerando que o processo PROAD número 15.150/2023, relativo à sindicância para apuração de fatos relacionados aos processos PROAD 19.554/2022, 5.766/2023 e 14.435/2023, aparentemente permaneceu inerte por 6 meses sem justo motivo, recomenda-se orientar a Comissão de Sindicância sobre as possíveis consequências em caso de descumprimento dos prazos legais para o encerramento dos processos administrativos disciplinares, bem como determinar prioridade na solução do processo em referência. Considerando que, em exame por amostragem, foram identificados 23 processos pendentes de conclusão há mais de 100 dias, os quais podem estar paralisados indevidamente, conforme anotado no item 4.5 desta atas, recomenda-se orientar os desembargadores e as secretarias dos órgãos judicantes a revisarem todos os processos que se encontram nessa situação, a fim de identificar e impulsionar os que, porventura, estejam injustificadamente sem andamento. Orientar os desembargadores sobre a obrigatoriedade dos respectivos gabinetes acessarem diariamente a caixa Análise de Gabinete presente no sistema PJE para a movimentação dos processos que lá se encontrarem. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho deverá ser comunicada de todas as providências adotadas no prazo de 30 dias. Considerando que, sob os códigos 272 e 11.013, existem dezenas de processos cujos prazos de suspensão ou sobrestamento superam em muitos os limites fixados no artigo 265, parágrafo 3º e 313, parágrafo 4º do CPC, recomenda-se a adoção de providências para a pronta regularização da tramitação desses feitos no sistema PJE, comunicando-se à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho no prazo de 30 dias as providências adotadas. Considerando que em 9 de abril de 2024 havia 382 processos concluídos a desembargadores com prazos vencidos, recomenda-se a adoção das providências pertinentes, visando a pronta regularização dessas pendências processuais, adotando, se necessário, a disciplina contida na resolução do CNJ 135/2011. Para o acompanhamento dessa recomendação, será autuado no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho um pedido de providências, no qual serão consignados prazos para o cumprimento dessa recomendação. Considerando que a taxa de produtividade no segundo grau de jurisdição tem demonstrado tendência de queda desde o ano de 2021, quando alcançou 138,18%, chegando a 89,66% ao final de 2023, recomenda-se a adoção de providências para estimular os magistrados de segundo grau a aumentarem o número de processos solucionados, inclusive para viabilizar o cumprimento da meta nacional 1 neste exercício. Considerando que a quantidade de processos pendentes de solução de segundo grau de jurisdição está bem acima da média nacional e da média dos tribunais congêneres, voltando a apresentar tendência de aumento desde o exercício de 2022, recomenda-se a adoção de providências visando a redução do acervo processual no tribunal, com ênfase no aumento da produtividade. Considerando que os dados estatísticos informados pelo Tribunal Regional referente ao SEJUSC e os dados extraídos do sistema e-gestão, notadamente quanto ao número de processos recebidos e devolvidos e a quantidade de audiências realizadas de acordos homologados, mostram-se dissonantes, recomenda-se a adoção das providências necessárias para que o sistema oficial da Justiça do Trabalho retrate a real produtividade dos centros judiciários. Considerando que os dados estatísticos relativos aos valores decorrentes de acordos homologados por fase processual não constam na sua integralidade no sistema de gestão,
recomenda-se a adoção das medidas necessárias visando a correta alimentação do sistema estatístico oficial da Justiça do Trabalho. Considerando a obrigatoriedade da elaboração do plano de continuidade de negócios e do plano de gestão de risco de TI, ante as previsões constantes dos artigos 36 e 37 da Resolução do CNJ nº 370/2021, e a importância de tais instrumentos para mitigar os riscos de interrupção dos serviços judiciais, recomendo-se que sejam enviados maiores esforços pelo Tribunal para elaborá-los. Considerando que as outorgas de uso de espaço físico ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, não estão de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso 1 a 6 da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 356 de 2023, recomenda-se a regularização de tais seções de uso, declarando, se for o caso, a necessidade dos serviços prestados pelo SENAC e pelo SENAI, com a correspondente comunicação ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 3º, inciso 6 da Resolução do Conselho, número 356 de 2023. Considerando que o balcão virtual do TRT5 não possibilita que advogados e membros do Ministério Público tenham imediato contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, em virtude da existência de um único setor, link, de acesso que realiza filtragem, de maneira que os interessados são atendidos a posteriori, contrariando assim o artigo 1º, parágrafo único da Resolução do CNJ nº 372 de 2021, recomenda-se que o TRT5 promova a regulamentação dos atendimentos no balcão virtual, possibilitando o atendimento direto por cada uma das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus. Considerando o parcial atendimento da Resolução do CNJ número 401 de 2021, especialmente no tocante à falta de instalação de sinalização sonora, visual e tátil na maioria dos seus imóveis, recomenda-se a adoção das providências necessárias à contratação das estruturas de acessibilidade voltadas ao pleno acesso das pessoas com mobilidade reduzida a todas as unidades do TRT5. Considerando que a promoção de um único curso de língua brasileira de sinais em 3 anos, com a capacitação de apenas um servidor no período, denota que o TRT5 não cumpre o disposto nos artigos 1º, inciso 2, 2º e 4º da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 218 de 2018, no sentido de contar com um percentual mínimo de 5% do total de servidores ou terceirizados com capacitação básica em Libras, recomenda-se ao TRT5 que promova a participação de mais servidores terceirizados nos cursos de língua brasileira de sinais. Recomendação conjunta à Presidência e à Corregedoria Regional. Considerando que o provimento conjunto GPCR número 6 de 2023 prevê que o pedido de instauração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista deverá ser destinado à Corregedoria Regional por meio da petição atuada na classe PET-CIV, recomenda-se a alteração do citado normativo, a fim de que passe a constar a previsão de autuação do PET no sistema PJE com a utilização da classe processual específica. Recomendações à Corregedoria Regional. Considerando que em 14 de abril de 2024 havia 96 processos concluídos para aprovação de sentença com prazos vencidos superiores a 60 dias, recomenda-se a adoção das providências pertinentes visando a pronta regularização dessas pendências processuais à luz da disciplina contida na Resolução do CNJ 135 de 2011 e no artigo 31 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Considerando a premente necessidade de correção de diversos procedimentos relativos aos precatórios da RT5 e ao grande volume de precatórios em trâmite, recomenda-se que a convocação de juiz para atuar no juízo auxiliar de precatório se dê com prejuízo à jurisdição. Considerando que o tribunal ainda não disponibiliza em seu sítio eletrônico todas as informações referidas no artigo 82 da Resolução do CNJ 303 de 2019 e pelo artigo 61 da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 314 de 2021, notadamente os valores aportados pelas entidades devedoras e os registros de pagamentos de alguns entes, recomenda-se a plena disponibilização de tais informações. Considerando que a análise dos extratos das contas bancárias de alguns devedores revelou a manutenção de saldo elevado por períodos longos e que foram constatados casos em que o pagamento do beneficiário extrapolou o prazo regulamentado de 60 dias, recomenda-se a revisão das rotinas de pagamento para agilizar a liberação desses valores aos credores com o seu pagamento a tempo e modo. Considerando que foi criada a força-tarefa em março deste ano para proceder aos lançamentos de valores anteriormente pagos e para retificar a lista cronológica de precatórios do sistema GPREC, notadamente em relação ao Estado da Bahia e ao município de Salvador, recomenda-se a conclusão desse trabalho no prazo de 30 dias. Considerando as constatações decorrentes do exame do precatório número 741, 2016 e de outros precatórios plúrimos que aguardam pagamento, conforme a análise levada a efeito no item 15.11 desta ata, recomenda-se à Corregedoria, com relação aos precatórios plúrimos, que 1. Individualize todos os precatórios expedidos ainda não quitados por beneficiário na forma das normas vigentes, com a consequente adequação da listagem da ordem cronológica. 2. Devolva ao juízo da execução todas as requisições de pagamento de beneficiários com créditos inferiores àquele definido em lei, como de pequeno valor para sua satisfação via expedição de RPV. 3. Observe a regularidade da situação cadastral e processual de cada um dos beneficiários,
e encaminha ao juiz da execução os casos pendentes de sucessão processual ainda não decididos, consoante artigo 18 da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 314 de 2021 e 32, parágrafo 5º da Resolução do CNJ 303 de 2019. 4. Averigua os beneficiários que ainda tenham créditos superpreferenciais a receber, procedendo ao seu pagamento na forma regulamentar. 5. Pague exclusivamente aos beneficiários de modo direto ou ao seu procurador regularmente constituído. E 6. Entendo havido liberação de valores ao substituto processual sem procuração específica dos beneficiários, assegure-se do efetivo pagamento de cada um dos beneficiários substituídos. Considerando que, a partir da análise da requisição de pagamento número 741/2016, decorrente do processo precatório 31.800/1990, em que é devedor o município de Ipecaetá, foi constatado que, em 28 de 2018, foi celebrado um termo de conciliação e compromisso judicial que autorizou o pagamento de precatórios posteriores na ordem cronológica em detrimento do mais antigo, previsão repetida de 27 de setembro de 2023, na forma detalhada no item 15.11 da presente ata. E quanto a este último ajuste, foi suspensa a liberação dos valores aos credores mais modernos em 18 de abril de 2024, recomendo-se à Corregedoria Regional que se abstenha de autorizar qualquer forma de ajuste, ainda que com concordância dos credores, que implique em violação à ordem cronológica do pagamento de precatórios, e informe a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em 30 dias sobre as providências adotadas em relação ao termo de compromisso judicial firmado em 27 de setembro de 2023. Considerando que a competência funcional é inderrogável e que o juízo competente para decidir sobre sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio e dissolução de união estável, entre outras hipóteses legalmente previstas, é do juiz da execução, nos termos do artigo 18 da Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 314 de 2021 e 32, parágrafo 5º da Resolução do CNJ 303 de 2019, o que torna sem efeito o ato concertado número 1 de 2022, recomenda-se à Corregedoria que remeta aos juízos da execução pedidos dessa ordem, os quais deverão informar à Corregedoria os novos beneficiários do crédito requisitado. Considerando que nos processos 1.665/2016, requisição de pagamento 14.163/2022, município de Irecê, 815/2019, requisição de pagamento 15.392/2022, município de Feira de Santana, houve o pagamento de parcelas superpreferenciais acima do seu teto, na forma detalhada no item 15.8 desta ata, que importa em violação à ordem cronológica de pagamento de precatórios, recomenda-se ao tribunal a adoção de providências que impeçam a repetição do quanto aqui constatado. Considerando que foi identificado o aporte de recursos pela BCT provenientes de precatório diretamente em conta judicial vinculado ao juízo da execução, com flagrante violação à ordem cronológica, e que tais valores foram pagos pelo juiz da execução ao beneficiário, recomenda-se ao tribunal que advirta ao juiz de primeiro grau quanto à impossibilidade de liberação de valores depositados à disposição do juízo, bem como que dê ciência ao Tribunal de Contas da União quanto à conduta recalcitrante da BCT no particular. Considerando que, da análise dos cronogramas de pagamento firmados pela Corregedoria Regional, verificou-se a inclusão de precatórios vincendos e que o prazo do cronograma avança sobre o novo ano orçamentário, recomendo-se à Corregedoria que, ao firmar cronogramas de pagamento, observe a limitação quanto ao prazo para pagamento dos precatórios vencidos, que não deverá avançar para o exercício seguinte. Considerando a baixa execução do projeto Garimpo no âmbito do tribunal, com valores efetivamente liberados aos beneficiários dos créditos identificados que correspondem a apenas 9,5% do montante apurado nas contas judiciais e recursais em processos associados, bem como a não criação da conta única em banco oficial, em nome da Corregedoria Regional, para destinação dos recursos financeiros das contas judiciais cujos beneficiários dos créditos não foram identificados, nos moldes do artigo 3º e 4º do ato Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho número 21 de 2022, recomendo-se a priorização e a concentração de esforços para dar efetividade às orientações contidas no ato conjunto da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 1 de 2019 e também no ato da Corregedoria Geral número 21 de 2022, notadamente em razão do destacado alcance social desse projeto. Chegamos ao fim, senhora ministra. Bom, eu agradeço a paciência de todos para ouvir todas essas observações e espero a compreensão, porque isso faz parte da função. Quem já foi corregedor sabe que isso é função que é árdua e muitos regionais têm recusado alguns desembargadores a ser corregedores, porque não é fácil. Mas, enfim, eu conto com a compreensão de todos e agradeço a presença de todos. Passo a palavra ao nosso presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, cara ministra Dora. Quero, antes de encerrar, fazer alguns registros. O primeiro deles diz respeito às presenças dos caros colegas
juízes Leonardo Jorge, representante da Matra, e o caro juiz Guilherme Ludwig, representante da Anamatra. Registro ainda a presença do nobre advogado Rodrigo Olivieri, representando aqui a ABAT, os advogados. Quero registrar ainda o meu agradecimento à vice-presidente Léa Nunes e à sua equipe, à nobilíssima corregedora Ivana Magaldi, também a sua equipe, e a cara colega corregedora adjunta Suzana Inácio, também a sua equipe, extensivos também a sua equipe, pelo incondicional apoio nesses quase 6 meses de gestão, a solidariedade durante todo esse período, absoluta dedicação na correção e a solidariedade de Vossa Excelência, assim como de todos os advogados. Encerro, ministra Dora, agradecendo mais uma vez a Vossa Excelência, que, sem dúvida, acotou, glosou aquilo que Vossa Excelência identificou no nosso tribunal como necessárias correções de rota, não é? Mas também fez os elogios àquilo que Vossa Excelência identificou como sendo boas práticas e adequações do nosso tribunal. Eu, antes de encerrar, vou, a pedido, passar a palavra à caríssima colega, desembargadora Débora Machado, ex-presidente desse tribunal, que, como todos sabem, e Vossa Excelência aqui anotou, colaborou, prestou imensos serviços para que o tribunal fosse o que é hoje, e eu já tenho, então, pegado um tribunal muito mais organizado, assim como fizeram todos e todas que antecederam, e tantos que estão presentes aqui. Um tribunal mais organizado. E depois passaria a palavra à corregedora, ela aqui, também pedindo à ex-corregedora Luísa Lomba, minha querida colega Luísa Lomba. Prometo que serei rápido. Eu cumprimento inicialmente a todas as pessoas presentes. Eu faço nas pessoas da nossa querida corregedora, ministra Dora, queridíssimo presidente, doutor Jefferson, todos os colegas, servidores presentes, magistrados, primeiro e segundo grau, e me sinto, assim, na obrigação, de certa forma, de me manifestar muito rapidamente, prometo, pelo fato de que a gente sabe que o corte da correição, ela envolve a maioria, praticamente 95% provavelmente do período da minha gestão. Eu acho que o tribunal passar por uma correção, como o doutor Jefferson disse inicialmente, embora traga um pouco de apreensão, traz também muita tranquilidade. Tranquilidade porque nós somos um órgão de serviço. A Justiça do Trabalho existe para servir, existe por causa do jurisdicionado. Então, essa transparência de mostrar à sociedade como o tribunal está é extremamente importante. E, assim, contar com a equipe que faz um raio-x do nosso tribunal e nos traz não críticas destrutivas, mas críticas que fazem com que nós possamos consertar e crescer, é algo que é de extremo valor e extremo reconhecimento, não só para mim pessoalmente, mas também para o tribunal como um todo. Então, eu vejo, apesar de todas as recomendações dadas, agradeço muito à ministra Dora por tudo, não só o período que estive à frente da presidência, inúmeras vezes em que fui atendida pela ministra corregedora no Tribunal Superior do Trabalho, pela aprendizagem no Conselho Superior do Trabalho. Venho convivendo com a ministra Dora há mais de quase 2 anos e fiz questão de registrar isso para ela, inclusive, que para mim é um antes e depois, conselho, tanto que eu tenho aprendido, e todos os momentos em que levamos nossas preocupações do tribunal à corregedoria, em outros momentos à presidência do Tribunal Superior do Trabalho, tivemos apoio. Tivemos, de certa forma, orientações, aconselhamentos, e eu coloco aqui explicitamente esse meu agradecimento à corregedora-geral, ministra querida, ministra Dora, conselheira também do CSJT. Então, eu vejo o tribunal da gente, com todas as recomendações que foram feitas agora, como sendo um tribunal que está, assim, subindo a montanha para chegar no topo.
Porque nós tivemos, em outras correções, chegamos a ter 60 recomendações, tivemos 30 durante a correção do ministro Caputo. Dessas 30, como foi colocado aqui durante a leitura da ata de correção, 16 foram cumpridas, 4 perderam objeto e 10 foram parcialmente cumpridas. Isso mostra que o tribunal da gente ouve, sim, aquilo que nos é trazido pelas correções e tem todo o empenho e toda a boa vontade de tentar consertar e melhorar naquilo que é possível, dentro das suas condições mesmo, que a gente sabe de toda a dificuldade que a gente tem, né? O enfrentamento que nós tivemos na gestão anterior de doutora Dalila com uma pandemia praticamente nos 2 anos. Depois a gente teve um pós-pandemia, um retorno presencial gradativo com muitas, inúmeras dificuldades em todas as ordens, e agora a gente está vendo que o progresso está ocorrendo. Eu recebo isso, pelo menos considerando a gestão anterior, muito feliz de saber que o tribunal da gente está seguindo esse caminho, esse rumo. Não tenho dúvida que na sua continuidade com o doutor Gerson à frente do tribunal, isso também vai prosseguir. Agradeço, porque a gente tem essa possibilidade de ter uma correção feita nos apontando o que é que nós precisamos fazer para mudar. Isso realmente é uma graça para mim, é uma bênção, tudo que a gente pode fazer para melhorar, que nós não estamos nunca prontos, né? A gente, o dia que estiver pronto, com certeza não estaremos mais neste plano. Então, é ter realmente a humildade de ouvir tudo e tentar mudar, a sabedoria de verificar nisso tudo o que a gente pode aprender e fazer de melhor, e sempre pensando em prol daquilo que é a razão da nossa existência, que é o jurisdicionário. Então, só nesse sentido, a equipe da correção, eu tive pouco contato dessa vez, mas em relação a quem já vinha das correções anteriores, como o doutor Rafael Palumba, a gente verifica todo o cuidado, todo o zelo, uma equipe muito comprometida, minuciosa, como eu disse, é um raio-x do tribunal. Isso é importante porque significa que nós estamos passando à sociedade de maneira transparente o que é o nosso tribunal e prestando contas, porque nenhum gestor existe se não prestar suas contas. Prestar contas mostra que a administração está agindo em prol daquilo que não é dela, que é público, e, no caso, o jurisdicionado tem sim esse direito e a sociedade também. Então, é só para agradecer de coração, administradora, por tudo, né? Não só durante o período que eu estive à frente do tribunal enquanto presidente, mas por todo o seu apoio enquanto corregedora geral, e também por todo esse apoio, toda essa aprendizagem no Conselho Superior do seu trabalho. Muito obrigada, e também agradecimento, já que tudo se reporta à gestão em que estive à frente do tribunal na presidência, a todos aqueles que fizeram parte da minha equipe, servidores, sejam terceirizados, sejam servidores do quadro, meus colegas, que muitas vezes tivemos embates com muitas dificuldades, principalmente no momento do retorno presencial. Não foi fácil para mostrar que não era algo pessoal, que tinha uma decisão a ser cumprida. A doutora Luísa passou também isso, eu passei com os servidores, desembargadores, com os magistrados de primeiro grau, mas nada pessoal, apenas cumprindo aquilo que me era determinado enquanto gestora, já que eu sempre costumo dizer e repito que a administração não faz aquilo apenas que a lei não proíbe, mas apenas o que a lei permite, e que o dinheiro é público e o destinatário, o dono dele, não somos nós. Então, é só esse registro, com o meu agradecimento de coração por tudo. Desembargadora Luísa, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Ministra, eu lhe confesso que fiquei emocionada e não posso deixar de agradecer penhoradamente a referência que foi feita em meu nome, porque a senhora, mais do que ninguém, foi testemunha do que foi difícil esses 2 anos de corregedoria, né? A pandemia provocou no nosso tribunal, e acredito que em todos, uma desintegração mesmo, uma ausência de comunicação. E nós encontramos o nosso tribunal, há 2 anos atrás, como o pior do país em produtividade. Nós éramos o 24º, nós tínhamos a pior vara do país quando assumimos, e todas as nossas varas estavam entre as 25% piores do país. Então, foi um trabalho que eu devo dizer que foi hercúleo, realmente, para fazer com que a comunicação voltasse a ocorrer entre as unidades do nosso tribunal, que temos um estado muito grande em extensão territorial, e tínhamos varas numa discrepância de posicionamento e de condições que chocava. Eu não entendia, eu sempre falava com todo mundo por que uma vara está tão melhor que a outra, quando todas deviam estar mais ou menos no mesmo patamar. Então, a nossa luta foi muito grande em termos de comunicação. Nós
partimos do primeiro ano com a colaboração dos juízes, com a compreensão e com muito diálogo, num trabalho de convencimento muito grande, da 24ª do país em produtividade, e já no ano de 2022 nós fechamos no 9º lugar. Para no ano de 23 fecharmos em primeiro lugar, eu só posso dizer que isso, para mim, mostra o resultado do nosso trabalho. E ter esse resultado e ter esse trabalho reconhecido pela Corregedoria Regional me orgulha muito, me honra muito. E eu lhe agradeço penhoradamente, realmente, pela referência que foi feita a meu nome, porque os números e a estatística mostram que a gente agiu e tentou agir no caminho certo, né? Esse retorno presencial, que foi tão duro e tão sofrido para muitos, fez com que o nosso tribunal melhorasse de uma maneira visível, está nos números, está nas tabelas, está reconhecido nacionalmente, né? E eu acredito que, junto com isso, vem também um orgulho de cada um que contribuiu para isso, né? De cada juiz, de cada servidor. Nós fazíamos reuniões com os diretores de secretaria mensais, que a gente denominou webinário. E né, como corregedora, eu sempre digo que a importância da correção é justamente essa visão externa, que a gente aqui no dia a dia, cada um no seu gabinete, cada um na sua vara, não consegue ver o todo. Quem vê o todo é quem está de fora. Então, a correção, a importância da correção é imensa, justamente para nos mostrar onde a gente está precisando ajustar. E, com relação à situação do precatório, eu entendo todas as considerações que foram apresentadas, mas também tenho certeza e consciência de que o precatório de 2 anos atrás era muito pior e foi muito melhorado, e eu tenho certeza que a gente trabalha em construção. Cada um que vem na administração vai acrescentando o seu tijolinho. Então, eu tenho certeza que só vai melhorar, né? A gente fez o que pôde para arrumar uma casa que estava realmente bastante comprometida por conta de uma pandemia, né, que trouxe prejuízos e problemas para todos. Então, o que a gente fez foi tentar, dentro das nossas forças e das nossas possibilidades, arrumar essa casa. E com a certeza de que novos tijolos serão colocados e que daqui a 2 anos os elogios serão maiores, se Deus quiser. Muito obrigada, e obrigada a todos que me apoiaram nesses 2 anos. Presidente, eu queria só dar uma palavrinha. Pois não, Me Excelência. Na verdade, são 2 guerreiras, e eu fiz questão de registrar isso. Por quê? Porque realmente eu acompanhei o trabalho da desembargadora Luísa no retorno ao presencial e outras questões. Sempre foram ao meu gabinete, as 2. Então, assim, o tribunal, eu quero dizer que, apesar de todas as recomendações, que faz parte, e é exatamente isso, é a visão externa, mas eu fico muito feliz de perceber que aqui não existe mais, se é que existia, alguma dúvida quanto à legalidade dos atos todos do tribunal, não existe nenhuma suspeita em nenhuma hipótese, e isso nós temos que agradecer, porque a Justiça do Trabalho ainda é uma justiça respeitada, apesar de todos os questionamentos que se fazem. Por quê? Porque nós fazemos o dever de casa. E vocês fizeram o dever de casa muito bem. Parabéns. Parabéns ao tribunal. Obrigada. Bom, ministro, então eu agradeço as palavras das desembargadoras Débora e Luísa Lomba. Tenho dito sempre, peguei um tribunal muito melhor, muito mais organizado, obviamente fruto de uma sucessão de esforços, de dedicação, de tantos e tantas que nos antecederam, tanto magistradas que presidiram, foram corregedores, vice-presidentes, corregedoras adjuntas, e de servidores e servidoras, para que esse tribunal cada vez mais venha galgando passos, degraus, no rumo de um tribunal de excelência, de qualidade, muito melhor do que o que já somos. Portanto, este é um esforço contínuo e, como última palavra, eu já disse isto, nosso compromisso, obviamente, temos muitas limitações, muitas dificuldades, mas a hora é de olharmos para o que nos diz a correção, o que nos diz a corregedora, buscar
atender a essas recomendações, com todas as limitações que temos. Nos socorrermos, ministra, vamos também ao seu gabinete, buscar socorro quando não for possível, dado a escassez de recursos que todos sabemos que O existem. gabinete está de porta aberta, presidente. Muito obrigado. Mas o nosso compromisso, assim como foi o da mesa que nos antecedeu, o nosso compromisso dessa mesa é nos debruçarmos, e sei que de todos os desembargadores, desembargadoras, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, todos terceirizados, enfim, é de atendermos e de sermos um tribunal melhor. Portanto, ministra... Só um minuto, depois tem um anúncio a fazer. Então, Pode encerrar. então, pronto. Então, com isto, eu agradeço a presença de todos e todas, e a sessão está encerrada, e a ministra, que é o doutor Marcelo Matos, secretário, quer fazer algum anúncio. Sim, apenas com autorização da ministra Corregedora-Geral, anunciar a todos que no dia 22 de agosto faremos a terceira edição do Fórum Nacional das Corregedorias, um evento que está com uma pauta bastante interessante e que terá painéis, né, de precatórios, de projeto Garimpo, lançamento de algumas ferramentas que nós estamos desenvolvendo, né, que é a Wiki de segundo grau e o IGEST de segundo grau, a apresentação da nova versão também do Simba 3.0, com melhorias que já foram apresentadas para nós na Corregedoria Geral, além de uma premiação também que faremos ao final do evento, que contará já com a presença também do ministro-presidente, Lélio Bentes Corrêa, que já confirmou a presença, e também abriremos para os tribunais o portal da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho com as ferramentas de BI que a gente utiliza nas correições ordinárias. Então, é um evento que, dia 22, presidente, já depois, um dia após o encerramento do Coleprecor, já para contar com a presença dos presidentes corregedores, e aí secretários gerais, juízes auxiliares de execução, garimpo e servidores envolvidos nessas temáticas, que vai ser um evento que vai ser pela manhã e à tarde. Então, contamos com a presença do TRT Baiano também nesse evento. Obrigado. Estaremos lá. Obrigado, está encerrada a sessão, minha gente.